Nós vamos meditar na palavra de Deus agora. Deus tem uma palavra para o meu, para o teu coração. Amém, Jesus. Deus quer impactar-nos. Pai do Senhor Cleidson, Deus abençoe a família. Depois nós vamos orar. Amém. Quero falar hoje sobre um homem. Um homem que pouco a Bíblia diz sobre ele. Todavia, esse homem nos deixou lições profundas, tremendas, impactantes. Quero falar hoje sobre Enoque. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 5, do versículo 21 ao versículo 24. É um resumo muito pequeno sobre este homem. Assim diz a palavra de Deus. Verso 21. E viveu Enoque 65 anos e gerou Metusalém. Andou Enoque com Deus depois que gerou a Metusalém 300 anos. E gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. É assim que a Bíblia narra a história deste homem. Depois o escritor aos Hebreus, no capítulo 11, no verso 5, coloca este homem na galeria dos heróis da fé. Quando ele ali descreve vários personagens, ele aqui também traz em um versículo o resumo deste homem que diz assim, Hebreus capítulo 11, versículo 5, pela fé. Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Mas ainda temos um outro versículo, um outro texto, que se encontra lá na carta de Judas, antes coladinho no Apocalipse. Judas, versículos 14 e 15. Judas não tem capítulo, só tem versículos. Judas, versos 14 e 15, diz assim, e destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo, eis que é vindo o Senhor com os milhares dos seus santos, para fazer juízo com todos e condenar dentre eles todos os ímpios por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Meus amados irmãos, a reflexão que quero hoje trazer para nós é analisar este homem que na sua geração ele viveu acima da média. Nós somos tendenciosos de fazer o grau de comparatividade. Nos comparamos com um colega, nos comparamos com os irmãos, nos comparamos com algum familiar, mas sempre procuramos alguém que esteja inferior a nós. Porque assim nós nos sentimos melhores, porque dizemos, olha, eu estou melhor que fulano, do que Beltrano, do que ciclano. Ou aqueles que têm complexo de inferioridade, sempre procura alguém que está acima dele, e ele vai se dizer, eu sou inferior, e aí gera-se o complexo de inferioridade devido à questão da comparatividade. Mas aqui temos um homem que ele viveu acima da média. Uma coisa que me chama a atenção, que a Bíblia diz que ele é o sétimo depois de Adão. Ele é um homem pela qual faz parte da sétima geração. O homem não foi criado para morrer. O homem não foi criado para a morte. O homem foi criado para viver para Deus. O homem, ele passou a ter experiência com a morte como resultado do pecado. Mas a morte não estava dentro do script para o homem viver. Na carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 12, a Bíblia diz assim, por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado entrou a morte passou-se a todos os homens, por isso todos pecaram.
Então significa dizer que o que introduziu a morte no mundo foi o pecado. Quando o pecado foi introduzido ao mundo, isso deu fim, deu cabo ao projeto de vida do ser humano sobre a face da terra. Lançou-se então um decreto, uma sentença. Os homens viveriam, mas eles haveriam de morrer. A sentença de morte estava estabelecida. E eu quero, nesta noite, refletir com os irmãos que este homem, Enoque, não tinha uma geração melhor do que a nossa. Somos tendenciosos a considerar que sempre a geração que estamos vivendo tem mais dificuldade. Existem pessoas que sempre colocam-se assim, aquele tempo dos discípulos, eles eram fiéis ao Senhor porque era mais fácil. Não, querido. Cada geração tem as suas peculiaridades de dificuldade. Cada geração enfrenta as suas lutas, crises e problemas, independente das questões. Então é preciso nós compreendermos e entendermos que na nossa geração nós temos as dificuldades, mas na geração de cada um desses homens da palavra de Deus, eles viveram as suas peculiaridades. E Enoque não é diferente. A Bíblia diz, quando você lê no livro de Gênesis, no capítulo 4, a linhagem de Caim. Lá está o homem, Lameque. Lameque é um homem que vive a poligamia, desrespeita os princípios do casamento e se torna um assassino. Assassino, leviano, frio, calculista, maldoso. A violência se impetra sobre os filhos dos homens. Há uma mistura, filho dos homens com filho de Deus. Mas filho de Deus aqui, queridos, nós entendemos biblicamente falando, que está falando da linhagem de Sete. Está falando da linhagem que servia a Deus. Houve uma mistura aqui e essa mistura proporcionou um mundo completamente distanciado de Deus. E uma coisa que eu anoto nessa noite e quero repartir com você. O homem, quando ele vive sem Deus, ele vive fora de propósito. O homem vivendo sem Deus, ele está fora daquilo pela qual ele foi criado. Ele está sem perspectiva do seu objetivo, que é glorificar a Deus. Uma outra coisa que me chama a atenção é a contemporaneidade de Enoque. Às vezes, quando ficamos a pensar, Enoque, aos 65 anos, ele teve o seu filho Matusalém. Mas qual era o contexto da vida de Enoque? Deixa eu chamar a sua atenção. Eu, hoje, fiz questão de conferir uma tabela aqui. E essa tabela me chamou a atenção quando eu fui fazer algumas somas. Vejamos bem, quando Enoque nasceu, Adão, ele tinha cerca de 622 anos. Então, quando Enoque nasceu, ele teve a oportunidade de conviver com Adão, com Sete, com Enos, com Cainã. Sim, eram contemporâneos deles. E eu fico a pensar, se eu tivesse tido a oportunidade de conviver com Adão, com certeza eu tinha muitas perguntas para Adão. Eu iria perguntar a Adão, como era o fim da tarde quando Deus vinha te visitar, Adão? Como é que era esse relacionamento? Como é que era ouvir a voz de Deus? Enoque teve oportunidade de conviver com Adão durante quase 300 anos. Então ele ouviu acerca de Deus, ele conheceu acerca do Senhor, ouvindo isso do próprio primeiro homem que teve. Do meu ponto de vista teológico bíblico, Adão foi o homem mais feliz que pisou sobre a face da terra. Nenhum homem experimentou o que Adão experimentou. Pastor, mas e Jesus? Sim, Jesus ele é Deus. Jesus ele veio com outra proporção de vida, mas eu estou falando de homens. Homens no sentido nato da palavra. Adão foi o homem que experimentou essa terra sem pecado. Adão foi o homem que experimentou o momento de viver em um tempo de perfeição, onde ele teve uma mulher perfeita, que não tinha pecado, e ele também não tinha experimentado o pecado. Ele viveu um período chamado dispensação da inocência, o período mais lindo em que pela qual o ser humano viveu. Adão experimentou isso. Enoque, ele pôde compartilhar e ouvir com os próprios ouvidos como foi essa vida. E isso, creio eu, nasceu a paixão de Enoque por Deus. Nasceu nele o desejo de servir, de viver com esse Deus. E a Bíblia diz, no texto que lemos, do livro de Gênesis, que, no verso 21, que quando
quando ele completou 65 anos, ele gerou a Metusalém. E aqui eu quero chamar a sua atenção para um detalhe. O nome Matusalém significa sua morte trará o fim. Ou, uma outra versão, então virá o fim. O nome Matusalém, que Enoque dá ao seu filho, é um nome profético. É um nome que é uma profecia. O nascimento desse primogênito de Enoque é um ato profético. Então eu entendo aqui que já havia, na relação de Enoque com Deus, uma intimidade de conhecer os projetos de Deus. E é por isso que ele dá o nome ao seu filho, dizendo, quando este morrer, vai vir o fim. Ei, deixa eu chamar a sua atenção. Se você pegar a tua Bíblia e começar a anotar algumas coisas e fazer algumas continhas, e que não vai demorar muito, se você pegar o capítulo 5 de Gênesis e correr até o capítulo 6 e fizer algumas continhas, você vai perceber. Matusalém viveu, é o homem que mais viveu. Ele viveu 969 anos. E sabe quando é que Matusalém morreu? Matusalém morreu exatamente no ano que Noé entrou na arca e que o dilúvio ele veio. Então virá o fim. Praticamente cumpriu-se cabamente essa profecia que Enoque trouxe com o seu filho. O fim do mundo terminou com Noé. Deus salvou aquelas 8 pessoas daquela família, mas o fim da impiedade, impetrado naquela palavra profética lançada no nome do filho de Enoque, se cumpriu nos dias de Noé. E eu quero chamar a sua atenção que este homem, ao seu filho nascer, demonstra essa relação com Deus por causa do nome. E tem mais uma outra coisa. Ele começou a andar com Deus. E a Bíblia diz que ele andou 300 anos com Deus. Estamos falando de 3 séculos. Estamos falando, amados, de longevidade, de um tempo com tempo e tempo. Escuta, muitas pessoas elas assumem compromisso com Deus, mas caminham uma semana e mantém a santidade, diz, pastor, estou vivendo a santidade, mas na próxima semana já está caído. Vive um mês e no outro mês já não aguenta mais. Vive um ano, daqui a pouco já está fora. Ei, querido, eu estou falando de um homem que escolheu, amou o Senhor e foi andar com Deus. E durante 3 séculos manteve-se na presença de Deus, manteve um relacionamento profundo com Deus. Isso Deus está falando comigo e contigo nessa noite. Se você decidir viver em santidade, se você decidir viver uma vida com Deus, é possível nessa terra andar com Deus. É possível caminhar com o Senhor de maneira profunda, tremenda. É possível que nós vivamos uma vida íntima com Ele. A Bíblia diz aqui, no versículo 22, que Enoque andou com Deus e depois que gerou a Matusalém, ele 300 anos gerou filhos e filhas. Isso quer dizer que esse homem teve uma vida social normal. Ele teve esposa, ele teve filhos, ele teve filhas. E eu quero aqui pontuar um ponto muito importante. Apesar de ter esposa, filhos e filhas, ele manteve um relacionamento profundo com Deus. Ele caminhou com Deus, ele andou com Deus. Nada o impediu. Ei, escuta. Para de colocar desculpa. A tua esposa não é impedimento, teu esposo não é impedimento, teu filho não é impedimento, tua filha não é impedimento, teu pai, tua mãe não é impedimento. Se você decidir andar com Deus, ninguém pode impedir o teu relacionamento com Deus. A única pessoa que impede você andar com Deus é você mesmo. É quando você mesmo não quer viver a santidade, é quando você mesmo vive a impiedade, aí você não consegue andar com Deus. Somos tendenciosos a transferir os nossos fracassos para outras pessoas. Queremos culpar as outras pessoas por nós não conseguirmos lograr êxito na vida. Mas, todavia, quando eu olho para Enoque, Enoque é o homem que esteve convivendo com a sua família. Ele conviveu com os homens da sua época. Ele não foi alguém que se isolou. Ele não foi para um mosteiro. Não. Ele não foi um eremita. Não, ele conviveu no meio da sociedade. Ele viveu no meio do mundo, mas o mundo não viveu dentro dele. Ele é alguém que palmilhou pela santidade, pela pureza, andou com Deus, ele buscou andar com o Senhor. O profeta Amós, no capítulo 3, versículo 3, diz assim:
Uma pergunta: andarão dois juntos se ambos não estiverem de acordo? Andar com Deus significa estar de acordo com Deus. Andar com Deus significa concordar com o que Deus diz. Andar com Deus significa agradar-se das coisas de Deus e rejeitar aquilo que Deus rejeita. Não podemos de maneira nenhuma, de maneira alguma, querer viver uma vida com Deus sem eliminar aquilo que Deus não gosta da nossa vida. Enoque foi o homem que pregou contra a impiedade. Pastor, mas como assim, pastor? Sim, o texto que nós lemos da carta de Judas. Judas, ele escreveu dizendo que Enoque, ele profetizou. E a profecia que ele traz é exatamente essa. Eis que é vindo o Senhor com milhares dos seus santos para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram e por todas as duras palavras que os ímpios pecadores disseram contra ele. Ele está dizendo: Deus vai tomar juízo da impiedade. Deus não concorda com a impiedade. Deus não concorda com palavras proferidas de blasfêmia contra ele. Enoque foi um pregoeiro. Enoque foi alguém que viveu a santidade, mas também falou da santidade de Deus. Ele esteve comprometido, aliançado com Deus. Deus quer nos chamar para uma aliança, para um compromisso, para um viver contínuo, pleno, total e absoluto. Vale a pena andar com Deus. Enoque, ele é um protótipo da igreja. Enoque foi o homem que no meio da sua geração andou com Deus, caminhou com Deus e de repente ele se tornou imperceptível para os homens. Os homens já não acharam mais. Eu li algo que alguém escreveu há algum tempo. E que alguém escreveu da seguinte forma: Enoque andou tanto com Deus, ele foi tanto estar com Deus, lógico que é só uma ilustração, que chegou o momento que Deus falou com ele: Enoque, você está tanto aqui comigo, andando comigo, faz o seguinte, não volta para lá mais não, fica aqui comigo direto. A Bíblia diz que Deus o tomou para si. Deus tomou aquele homem, e eu quero terminar essa palavra salientando exatamente esse último ponto aqui da vida de Enoque. A Bíblia diz, no versículo 24, que andou Enoque com Deus e não se viu mais, porque Deus o tomou para si. Enoque conseguiu agradar a Deus de tal forma, de tal maneira, que Deus disse a Enoque: a terra não é digna de ter você. Entre os homens não é digno que você ali viva. Eu quero que você venha vivenciar e viver comigo. O escritor aos Hebreus, falando sobre isso, diz que ele foi transladado para não ver a morte e não foi achado, porque Deus o transladara, visto que antes da sua transladação ele alcançou o testemunho diante de Deus que agradara a Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu te desafio a você conseguir agradar todas as pessoas que te cercam. Você vai dizer: pastor, nem Jesus conseguiu agradar a todos, de fato. Se nós não conseguimos agradar, amados, a seres humanos imperfeitos, vê agora esse alvo: agradar a um Deus perfeito, agradar a um Senhor absoluto, que nele não há falha alguma, não há pecado, não há erro. Enoque não agradou a sua geração. Enoque não agradou apenas os seus familiares. Enoque conseguiu agradar ao Deus perfeito, que sonda, que conhece os nossos corações, que conhece as nossas intenções, que sabe todos os nossos pormenores, que sabe tudo sobre nós. Ele conseguiu agradar a Deus. E a Bíblia diz que Deus, então, o transladou, o tomou para si, para não ver a morte. A Bíblia diz bem claramente, escuta isso, há um decreto de Deus. Está ordenado a todos os homens morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Mas o que acontece com Enoque, pastor? O que acontece com Enoque é que Deus se agrada tanto dele, que Deus quebra esse paradigma, passa por cima dessa normativa, passa por cima desse contexto e diz: eu quero ele para mim. É por isso que eu vejo a absolutez de Deus. Deus é tão absoluto que ele faz e ele não deve satisfação nem a A, nem a B, nem a C, porque ele é todo poderoso. Ele, por si próprio, ele tomou Enoque e disse: esse não vai passar pela morte.
Esse não vai passar. Mas sim, há um decreto. Há um decreto que todos os homens, eles estão com uma sentença de morte, mas Enoque alcançou testemunho diante de Deus. Ele alcançou o agradar a Deus a tal ponto de Deus falar: não, você não vai passar pela morte. Eu lhe trago para perto de mim. Você vai estar comigo. E Deus o tomou para si. Vai chegar um momento que, assim como ocorreu com Enoque, Enoque, em um dia normal, que amanheceu entre os homens e não anoiteceu mais na terra. Deus o tomou, Deus o levou. E quando procuraram, perceberam, ele já não estava mais entre os homens. Assim também vai ocorrer com a igreja de Cristo Jesus. A igreja será tirada da terra, será arrancada. Deus vai levar o seu povo, vai arrebatar a sua igreja. E este mundo ficará aqui à procura dos crentes, à procura dos salvos, à procura dos benditos do Senhor. E não encontrarão, porque nós já estaremos com o Senhor. A habitar, a estar glorificados. Receberemos um corpo glorioso, receberemos um corpo de glória. Haveremos de estar ali na presença do eterno Deus, livres de toda a condenação, garantidos da nossa salvação eterna. Mas para isso precisamos tomar o exemplo de Enoque. Procure viver agradando a Deus. Tem um ditado que diz assim: me diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Com quem você está andando? Qual é a tua escolha? Enoque escolheu andar com Deus. Ele tinha tantos homens à sua volta, mas em meio aos homens que estavam à sua volta, ele escolheu andar com Deus. É interessante que quando Adão morreu, Enoque ele deveria ter em torno de mais ou menos 300 anos. E ainda assim ele continuou andando com Deus. 57 anos depois, Enoque é arrancado da terra e não morre. Adão, o primeiro homem criado, morre. Mas Enoque, a sétima geração depois dele, 57 anos depois da morte de Adão, ele não passa pela morte, ele é arrebatado, levado aos céus, porque caminhou, andou com Deus. Ei, o plano de Deus para nós é lindo, é perfeito, é maravilhoso. Deus tem o melhor para mim, para você. Entenda, vale a pena servir a Deus, vale a pena ser santo, vale a pena você abrir mão das coisas do mundo, vale a pena você dizer não para o pecado. É essa experiência que Enoque teve. Ele abriu mão dos prazeres do mundo, ele abriu mão das coisas pecaminosas para vivenciar uma vida de comunhão, de intimidade com o Senhor Deus. E é isso que Deus tem para ti, é isso que Deus tem para a tua vida. Eu quero orar por você. A você que está distanciado da presença de Deus. Hoje Deus está te convidando, te chamando, te convocando. Vem para a presença dEle. Vem, meu filho. Retorna para a casa do Pai. Deus, Ele quer reatar a comunhão. Ele quer reatar o relacionamento com você. Ele quer refazer a sua vida na presença dEle. Mas você precisa repudiar o pecado, dizer não para as coisas do mundo e abraçar a sua comunhão com Deus. Deus hoje te convida, te convoca para isso. Você que está afastado da presença de Deus, volte para a presença de Cristo. Você que ainda não assumiu um compromisso com Jesus, hoje Deus está te chamando. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para a vossa alma. Esse é o convite de Deus. Eu quero orar por você, pela igreja de Cristo Jesus, a você que está caminhando na presença de Deus. Permaneça firme, não abra mão da santidade, não abra mão da pureza. Se você pode olhar para um lado e ver, pastor, mas fulano de tal, ele pecou, errou, falhou e parece que está bem. Não faça esse tipo de avaliação. O avaliador é Deus. A nossa régua de medir é o Senhor. Não se meça pelos homens, meça por Cristo. É Cristo que é o teu padrão, é Cristo que é o teu modelo. Não deixe perder a tua salvação por causa dos maus exemplos, por causa das pessoas que não têm compromisso com Deus. A Bíblia diz que é lícito que venha os escândalos, mas ai daqueles que promovem o escândalo. Enoque não prendeu e nem embasou a sua vida na vida daqueles que o cercavam. Ele embasou a vida dele naquilo que Deus queria que ele vivesse. Que você faça isso agora. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, eu quero orar pelos meus irmãos. Quero orar, Senhor, por aqueles que estão agora, Senhor,
participando desse culto conosco, ó Deus, Tu és o Deus de perto, Tu és o Deus de longe. Visita esse coração, Deus, que por alguma razão distanciou da Tua presença, que desviou dos Teus caminhos. Traga de volta, Senhor. Receba, ó Senhor, e lava as suas vestiduras. Coloca calçado nos seus pés, Senhor. Que haja, Senhor, uma nova aliança agora contigo, ó Deus. Pelo poder do nome de Jesus, que seja despedaçado e quebrado todo o jugo da vida desta pessoa. Ó Senhor, que ele seja, Senhor, reintegrado ao Teu corpo. Que o Seu nome seja reescrito no livro da vida, Senhor. E passa a ele ter direito de vida eterna. Senhor, para aquele, ó Deus, que hoje está aceitando Jesus como seu Senhor, como seu eterno Salvador. Ó Deus, lava essa pessoa dos seus pecados. Senhor, atinja ela com a Tua eterna graça. Ó Senhor, que no nome de Jesus, Senhor, o nome dessa pessoa seja escrito no livro da vida. Que ela esteja nascendo hoje no Teu reino, Senhor, para ser uma nova criatura, para viver uma novidade de vida. Também oro, Deus, para a Tua igreja. Mantenha a Tua igreja na santidade, mantenha a Tua igreja na pureza, Senhor. Que nada venha arrancar o Teu povo da Tua presença. Que nada venha, Senhor, manchar o Teu povo, ó Deus. Mas que haja uma vida santa, pura, um caminhar, um andar contigo, uma rejeição com as coisas que não Te agradam, para viver plenamente na relação com o Senhor. Assim, Deus, nós Te louvamos. Nós Te bendizemos e Te enaltecemos, ó Senhor, pela liberdade que temos de chegar diante do Teu trono e sermos recebidos por Ti como filhos amados e queridos da Tua parte. Em nome de Jesus te agradecemos, Senhor.